Nome do Senhor, para todos sempre. Quem está sentindo aqui um ambiente profético nessa noite? Glória a Deus. Ainda bem que não sou somente eu. Quase toda a igreja está sentindo, percebendo. Algo profético da parte de Deus. Que hoje pela manhã já se viu intensamente, quem esteve aqui pela manhã, o Espírito Santo de Deus direcionando o pastor Francisco e todo o grupo ali reunido. Porque Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está falando. Se ouvires a voz de Deus nessa noite, nesse dia, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração, abra a sua mente para tudo aquilo que o Senhor está falando nesse dia e nesses dias. Eu quero te convidar nessa noite, a você que é brasileiro, que é a igreja de Jesus aqui na terra, igreja e Brasil, olhe para cima. Eu quero fazer essa convocação nessa noite e falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e tem falado já com a igreja. Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você esteja cansado de ouvir esse texto. Talvez você já tenha ouvido esse texto hoje pela manhã. Talvez você tenha já ouvido esse texto no dia que a pastora Carla fez a convocação aqui para esse tempo de oração e jejum. O Espírito Santo está repetindo o texto através da boca de muitos. E ele vai continuar repetindo até que nós estejamos totalmente inclinados e totalmente submissos a Ele, conforme Ele deseja, conforme o seu chamamento. Queridos, esse versículo, ele foi escrito ali em 2 Crônicas 7,14, mas um pouco antes, nós tivemos um momento muito importante, que foi a consagração do templo de Salomão. Davi queria muito construir aquele templo, era o sonho dele. Ele fez todo o esforço possível para que construísse aquele templo. E você percebe nas palavras de Davi o desejo dele de ter algo muito especial, algo digno e algo que refletisse, pelo menos na terra, um local de habitação de Deus. Se esforçou para buscar a arca, a trouxe para Jerusalém. Ela ficou num local específico, mas não no local que ele desejava, porque ele queria um local muito especial para habitar a arca. E o sonho dele era aquele templo. Tanto que ele tinha tudo, ele tinha o desenho, ele tinha a maquete, ele tinha tudo na sua mente de como haveria de ser. Mas Deus falou com ele: Davi, você não vai construir esse templo, pois as suas mãos, Davi, elas estão sujas de sangue. Então ele não construiu o templo conforme desejava, mas ele entregou para o seu filho um reino. Ele foi um homem de conquistas, um homem de batalha, um homem de guerras, que lutou bravamente para conquistar territórios, cidades e povoados, e os conquistou, porque ele ia na força do Senhor. O Senhor era com ele. Prova disso é que uma pedra, como vai derrubar um gigante? Mas se uma pedra vier direcionada pelo Senhor, e pela mão dele, e pela mão de um anjo, ela pode destruir uma cidade. A mão do Senhor era com ele, e ele sabia disso. Por isso que toda a guerra que ele entrava em nome do Senhor dos Exércitos, e ali ele prevalecia. Então, após todas essas conquistas, ele entrega nas mãos de Salomão.
Seu filho gerado num ambiente tão complicado, numa esposa talvez indesejada por muitos, não quista talvez daquele reino, mas gerado de Betseba. Todos talvez esperassem um herdeiro vindo das outras esposas, um processo mais natural e normal. Mas aprove a Deus que o seu sucessor, o chamado Jeditias, que era o amado de Deus. Quantos amados de Deus tem aqui nessa noite? Eu vejo um monte aqui, ó. Salomão foi quem sucedeu o rei Davi. E nessa sucessão, seu reinado foi um reinado muito próspero. Ele pegou pronto. Ele pegou praticamente pronto tudo aquilo. No contexto político, um ambiente de extrema paz, alianças formadas. Todo mundo tinha um medo de encostar ali no exército de Davi. Que Davi tinha os seus valentes. Quem haveria de levantar uma espada contra o valente de Davi? O homem que com uma lança matava 300, matava milhares. Ninguém suportava o poder de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Porque aquele homem era um homem que se inclinava. Aquele homem era um homem que se humilhava. Aquele era um homem que se quebrantava. E ali naquele contexto também econômico, Salomão estabeleceu rotas de comércio, fez alianças muito importantes com o Irã, rei de Tiro, que o ajudou construindo vários navios que fazia toda a transferência, o transporte, toda a logística de movimentação de ouro, de madeira para a construção do templo, para a construção do seu palácio. E as coisas mais belas Salomão pôde fazer, não só na sua beleza, mas na sua primazia, tudo banhado a ouro, porque eles queriam fazer o melhor. Não só conquistou muita coisa, mas ele herdou também de seu pai muita riqueza. E tudo isso foi aplicado no reino e no templo, para que a arca de Deus tivesse um local digno de ser habitada. O templo marcava e marcou o ponto máximo, o auge do reinado de Salomão. Anos e anos ali, mais de 7 anos construindo o templo, e o templo então é inaugurado. E pouco antes do versículo que nós lemos, há um momento de dedicação, e é um momento de consagração do templo. Como nós fazemos hoje, quando nós estivemos aqui. Estivemos aqui, inclusive, com o terreno, né, pastor? Consagrando esse local já ao Senhor. E fazendo a dedicação do mesmo para Deus. E nesse momento, diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, 2 capítulos antes do 7, capítulo 5. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Repita comigo, no seu lugar. No santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. E quando eu nisso, não há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda aquela casa. O Senhor estava confirmando aquele lugar. Ele estava dizendo: eu vou habitar no meio de vocês de forma mais intensa. Eu estou aprovando o que vocês estão fazendo aqui. Eu recebo essa dedicação. Eu recebo essa consagração. Meu querido, leve muito a sério quando você consagra seu filho a Deus. Leve muito a sério quando você consagra a sua vida a Deus. Quando você consagra os seus bens, a sua profissão, esposa, esposo, filhos.
negócios, leve isso muito a sério, porque o Senhor leva a sério quando você consagra para Ele. E eu pergunto a você nessa noite, onde você tem colocado a arca de Deus na sua vida? Porque os sacerdotes colocaram a arca no seu devido lugar, no Santo dos Santos, que era a posição que ela haveria de estar. Qual a posição que o Senhor tem ocupado em sua vida, meu irmão? A arca, a presença de Deus tem ocupado o lugar principal? Ou existem outros amores no seu coração, na sua vida e no seu dia a dia? Onde você tem aplicado o seu tempo? Nosso tesouro está onde está o nosso coração. E nosso coração está onde nós dedicamos mais tempo. Onde você tem dedicado o seu tempo? Com que você tem gastado o seu tempo? É ali que está a importância de Deus na nossa vida. Por outro lado, meu querido, nesse ambiente de prosperidade que Salomão reinava, 1 Reis 11:6 diz que Salomão, infelizmente, fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como o seu pai Davi. Salomão, nas suas alianças comerciais, na sua expansão e na sua desobediência também, ele foi se relacionando com muitas mulheres. Isso trouxe para dentro do reino costumes idólatras, costumes de outros povos contrários ao que Deus tinha para aquela nação. E ele se entregou àquele convite, àqueles pedidos, e começou a reconhecer outros deuses, além do único Deus verdadeiro. Apesar da arca estar no lugar certo, o coração dele estava no lugar errado. Por isso, meu querido, que nossas expressões não são suficientes para demonstrar onde está o nosso coração. Eu pergunto a você, onde está seu coração? Onde está a sua expressão de amor e de entrega para o Senhor? Além da queda dessa cidade, outras cidades também nos chamam a atenção na palavra de Deus. Como não lembrar de Sodoma e Gomorra? Uma cidade totalmente destruída pela sua imoralidade, onde o pecado era algo normal. Você era de outro planeta se você não pecasse, não cometesse nada. Mas a cidade totalmente imersa na promiscuidade, na prostituição. O sexo poderia ser feito de qualquer forma. Foge totalmente da orientação da palavra do Senhor. Como não lembrar de Jerusalém, relatada lá em Isaías, uma cidade onde os seus juízes eram totalmente corruptos, os líderes eram corruptos. Talvez você se lembre de alguma nação que tenha algo parecido. Como não lembrar de Samaria, uma cidade rica, cheia de idolatria, cheia de injustiça social, declara o profeta Amós. Como não lembrar de Nínive, uma cidade violenta, cruel, totalmente desvinculada do Senhor. Mas Deus levanta um homem naquela nação, e apesar de toda a crueldade, de toda a violência daquela nação, ela se arrepende e é salva pelo poder do Senhor e por um coração arrependido. Como não lembrar de Tiro, outra cidade rica, mas também muito orgulhosa, uma cidade cheia de corrupção econômica. Talvez você esteja lembrando de alguma nação que tem essas características. E Jesus, quando olhou para Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades totalmente incrédulas, e ele exclamou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido.
Contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Não, você vai para o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam permanecido até o dia de hoje. Querido, perceba o peso da incredulidade numa nação, numa cidade. Longe de nós um coração incrédulo perante o Senhor. Longe de nós. Porque se em Sodoma, uma cidade totalmente promíscua, tivessem ouvido a palavra de Jesus, e tivessem recebido, e tivessem visto o que ele operava, ela estaria até os dias de hoje, de pé. Isso é muito sério para nós. Menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Em resumo, queridos, vemos cidades voltadas, totalmente corruptas aqui na palavra de Deus, em alguns momentos da sua história. Corrupção de líderes, juízes, homens do governo, muito orgulho, riqueza, rebelião, corrupção econômica e injustiça social. Querido, quando olhamos para a nação brasileira, eu lembrei de um cantor e compositor secular que já não está mais entre nós, chamado Renato Russo, que escreveu uma música, Que País é Esse? E dizia um refrão dessa música: nas favelas, nos senados, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E na mesma época, um homem de Deus, cantor e compositor chamado João Alexandre, também escreve uma música inspirada pelo Senhor, que diz o seguinte: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, e cada vez mais menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nossa nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, que é um justo juiz. E essa é a palavra que eu quero trazer nessa noite. Igreja, olhe para cima. Nação brasileira, olhe para cima. Olhe para cima. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Se for assim, eu ouvirei dos céus. Eu não só ouvirei dos céus, mas eu perdoarei o vosso pecado. Não há pecado que não possa, meu querido, ser derramado graça de Jesus sobre nós. E hoje é dia de nós tomarmos uma nova posição diante do Senhor. Pois Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nação brasileira. Brasil, olha para cima. E eu te pergunto, Igreja de Jesus, o que precisamos fazer para termos o favor de Deus? Primeiro, reconhecermos que somos o povo de Deus. Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde virá o socorro para a nação brasileira? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, pois Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O meu protetor não cochilará. Certamente o protetor do Brasil não cochila nem dorme.
O Senhor é o meu protetor, o Senhor é a sombra à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal, protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha vida e a minha chegada, desde agora para sempre. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Queridos, o caminho para a restauração do Brasil passa pela Igreja de Cristo. Passa por mim e por você. Pensamos que a restauração do Brasil, ela virá quando determinado político de esquerda, ou do centro, ou de direita, ou um republicano, ou um democrata, se assentar na cadeira presidencial. Aí o socorro virá. Aí eu terei paz. Aí meu salário vai melhorar. Aí as riquezas do país serão usadas aqui dentro mesmo. Colocamos a nossa esperança diretamente num herói. Quando a palavra de Deus, no Salmo 45, revela quem é o nosso herói. Cinja a espada do teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. Jesus é o nosso herói. Jesus é o seu herói. Jesus é o melhor que tem. Pois Ele é quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis, Ele estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e revela o escondido. Conhece o que está em trevas, e com Ele mora a absoluta luz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho há de se dobrar um dia nesta nação. Mas primeiro, a igreja de Jesus precisa dobrar o seu joelho. Nós precisamos dobrar o joelho primeiro, para depois nós vermos a nação rendida ao Senhor Jesus. Por isso declare, meu irmão. Diga: Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar seu nome sobre toda a mente e sobre o coração. Pois eu sei que existe paz em sua presença. Por isso eu clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Por isso eu clamo o nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma e sobre toda a depressão, ansiedade, medo, sai agora. Pois eu clamo Jesus. Você é um profeta, meu irmão de Deus. Por isso você precisa erguer a sua voz. Você precisa declarar, para que os céus venham sobre a terra, venham sobre a sua casa, venham sobre a sua saúde e mude a nossa história. Pois teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Ele destrói as cadeias, Ele dissipa as trevas, e é Ele que faz essa igreja incendiar. E Ele quer incendiar o Brasil, Ele quer incendiar a nossa vida, Ele quer incendiar a minha vida e a sua vida. Ele quer nos incendiar, Ele quer nos aquecer, Ele quer estabelecer um novo tempo para nós aqui neste lugar. Não um tempo de distrações, mas um tempo alinhado com os céus. Nós carregamos esse nome, nós somos representantes desse nome. Tudo que nós fazemos por causa deste nome. E nós fazemos por este nome e pelo nome de Jesus. Esse é o nome que nós precisamos. Nós somos responsáveis por atrair essa nuvem de glória no ambiente que nós estamos. As coisas irão mudar na nossa nação quando nós nos posicionarmos como igreja de Jesus e cumprimos o nosso papel, o nosso chamado para esse tempo, para esse relógio celestial, para essa estação que nós estamos vivendo aqui. Por isso nós precisamos nos alinhar aos céus, porque os céus estão falando conosco.
pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus que estão nessa nação. A cidade de Vila Velha aguarda a sua revelação. Esses estão esperando a revelação do Senhor. Eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem o Salvador, mas você o conhece. Por isso revele-o, e se revele para esse povo. Revele não só pessoalmente, mas em oração nós chegamos aonde nossos corpos às vezes não chegam, mas em espírito nós caminhamos por toda essa terra. E para onde o Espírito Santo de Deus se move, é que nós devemos nos mover. Por isso mova-se pelo Espírito de Deus. Mova-se. Eu navegarei no oceano do Espírito. Navegue no oceano do Espírito. Pegue o teu barco e navegue nesse oceano. Deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus, onde Ele quer te levar. Pare de fazer as suas escolhas, pois todo aquilo que é nascido de Deus é conduzido pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir ao lugar que Ele deseja, ao propósito pelo qual você veio e você está nesse lugar aqui. Aleluia. Igreja de Jesus, o que precisamos fazer para termos o favor de Deus? Primeiro, reconhecermos que somos o povo de Deus. Segundo, nos arrepender. Nos arrepender, primeiro com humilhação. Pois precisamos falar como o salmista, no Salmo 139 diz, fala, Senhor, sonda-me. Nós chegamos a Deus muitas vezes se achando. Esses dias eu estava caminhando e o Senhor falou assim, você precisa me pedir perdão. Eu falei, pelo que, Senhor? Aí Ele me lembrou um pecado. Muitas vezes a gente nem está ligado e está precisando pedir perdão ao Senhor por algo que a gente fez. Por isso precisamos pedir, Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quantos pecados podemos cometer no pensamento? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido, o que impressiona o Senhor é um coração entregue. E Davi tinha esse coração. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não pelos seus acertos serem maiores proporcionalmente, mas pela sua inclinação em se humilhar, em se arrepender. E você também pode ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Precisamos ter o coração arrependido. Precisamos nos humilhar. Precisamos abandonar o nosso orgulho espiritual, de acharmos que somos melhores do que o nosso irmão, acharmos que oramos mais, que falamos mais bonito em línguas, que temos um ministério mais bacana, que temos a melhor célula. Longe de nós esse orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde como Jesus. Seja manso como Jesus. Seja como Ele, pois Ele é a nossa referência. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. Se humilhe imediatamente. Comece hoje, comece amanhã cedo a se humilhar, a inclinar o seu corpo, para que seu coração também se incline ao Senhor. Precisamos pedir perdão ao Senhor como igreja, como filhos e como povo de Deus e como Brasil. Pois o mal se expande quando os filhos de Deus não se posicionam diante das realidades. Querido, só há escuridão porque não há luz naquele lugar. Mas quando um filho de Deus chega, a escuridão vai embora.
Por isso há lugares esperando você chegar para levar a luz de Jesus. Você é o representante dele nessa terra. Precisamos trazer luz às trevas que vivemos. Precisamos abandonar as concorrências, seja ela entre nós, seja ela entre parte do corpo, parte de outras igrejas, que às vezes somos tão orgulhosos, que nos achamos melhores do que a outra igreja. Longe de nós esse orgulho, longe de nós essa prepotência. Sejamos como Jesus, que era manso e humilde. Por isso, querido, nos arrepender não só com humilhação, mas também com oração. No capítulo 7, pouco antes do texto que nós lemos, depois da dedicação do templo, Salomão faz uma oração. E quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mediante a sua oração, pode descer fogo do céu. E vai descer fogo do céu, porque o poder de Deus está dentro de você. Há um dínamos dentro de você, há um Espírito Santo dentro de você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre você, e ele está dentro de você, capacitando a fazer coisas ainda maiores neste tempo, nesta geração e nesta igreja. Por isso se posicione imediatamente, porque o Espírito de Deus quer se manifestar, e não através de um e de dois, não. Ele quer se manifestar através de todos. Um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus. Só que nenhum avivamento acontece sem um povo de joelho, sem um povo que ora, sem um povo que se humilha, que se quebranta, que se converte dos seus maus caminhos. Um povo que anda de joelho. Pare de andar de pé. Se prostre imediatamente diante da glória do Senhor. Aleluia. Logo depois Salomão foi para sua casa. E à noite, quando ele estava repousando, o Senhor chegou até ele e disse: Salomão, eu vi a oração. Eu vi a sua oração, Salomão. Escolheu aquele lugar para ser uma casa de sacrifícios. Querido, Deus não rejeita a oração. Toda oração feita, Ele ouve. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu clamor. E Deus quer ouvir a sua oração também. Por isso comece a orar imediatamente. Além de se humilhar, precisamos orar. Você acha que o diabo tem medo de pregadores? O diabo tem medo daqueles que se ajoelham e oram diariamente, porque ele sabe que a batalha contra esses é difícil, porque ele sabe que de joelho nós nos escondemos atrás de um escudo, nós estamos protegidos pelo nosso general de guerra, nós marchamos alinhados com ele em oração. Por isso não somos abatidos facilmente. Ele fica ao derredor tentando nos tragar, mas não consegue, porque é uma nuvem de glória sobre nós. Atrai essa nuvem de glória através da sua oração, meu irmão.
imediatamente. Jesus parou, não para nos ensinar a pregar, mas para nos ensinar a orar. Se você quiser orar, se você for orar, ore assim. Ele não só disse como faria, mas ele mostrava como fazia. Vamos para os montes, vamos pelas madrugadas, vamos combinar oração de madrugada, vamos combinar oração qualquer horário do dia. Vamos orar juntos, vamos orar sozinhos, vamos orar como corpo, mas não paremos de orar. Oremos imediatamente e sem cessar. A oração não é o quanto eu consigo, o quanto eu tenho de Deus, o quanto eu quero de Deus, mas a oração é quanto Deus tem de nós e o quanto Ele terá de nós, pois muitas vezes Ele não abre a boca para uma palavra, mas Ele quer apenas estar conosco, no silêncio. Talvez esse silêncio dure minutos, talvez até horas. Quem disse que Ele é obrigado a falar conosco? Quem disse que Ele fala a hora que Ele quer? A voz de Deus é como voz de muitas águas, e Ele fala a hora que Ele quer falar. É Ele quem manda. Mas nós não podemos orar na hora que nós achamos que temos que orar, ou não devemos orar na hora que nós falamos, é agora que Deus vai falar conosco. Não é no seu tempo, não é no nosso tempo, não é na nossa agenda, mas é no chamamento dEle, que pode ser 2 horas da manhã, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer hora. Quem manda é Ele. E nós somos seus filhos. E filhos que andam em obediência correspondem ao chamado dessa voz te chamando para a oração. Por isso, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Pois Ele está chamando um exército a estar de joelhos, para vencermos a batalha que estamos travando. Cadê sua disciplina? Eu não tenho tempo, então larga o ativismo. Você tem horário para chegar no trabalho, tem horário para comer, tem horário para jogar, tem horário para mexer no seu aparelho. E qual é o seu horário de oração? Tenhamos disciplina diante do Senhor, pois o general nos chama nessa noite para tempos mais profundos de oração. Pois se meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome, você é chamado pelo nome de Jesus, se humilhar, orar, nós precisamos orar, porque o Senhor está nos chamando como nunca. Ah, Emerson, mas eu não tenho vontade. Quando eu tenho vontade, eu oro. Não é questão de vontade. Não é questão de vontade. É questão de disciplina. É questão de disciplina. Por isso, estabeleça uma disciplina, meu irmão. Feche o horário com Deus. Feche o momento. Feche o tempo entre você e Ele. Seja dependente de Deus e menos dependente de recados. Ah, hoje eu estou precisando que o profeta ore por mim. Você é profeta. O Senhor quer falar com você. Às vezes Ele vai mandar um recado para você. Desde quando Ele manda, não manda, gente? Chega um recadinho e tal. Mas é quando Ele quer. Não é a gente que tem que querer o tempo todo, sabe? É quando Ele quer, Ele manda. Quando Ele quer falar conosco,
Ele escolhe a forma de falar conosco. Pode ser até através de uma mula. Pode ser de tantas maneiras. Pode ser um passarinho pousando na sua janela. Tem tantos testemunhos maravilhosos de Deus falando. E sabe como Ele vai falar comigo, com você? Do jeito que a gente vai entender. Porque Ele desenha. Isso que é bom. Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor? Amém? É bom demais ouvir a voz do nosso Senhor e nosso Pai. Cantamos a música porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro desta igreja existe uma igreja espiritual. Eu sei que dentro do Brasil existe uma igreja espiritual. Eu sei que existe. Eu sei que existe. E Deus está levantando esta igreja. Por isso clamamos profeticamente através das canções. Levanta esta geração. Desperta a igreja em oração. Faz arder de novo. Reacende o fogo, Senhor. Levanta essa geração. Traz de volta a visão. Onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Como em Éfeso. Igreja de Jesus. O que precisamos fazer para termos o favor de Deus? Em primeiro lugar, reconhecermos que somos o povo de Deus. Em segundo lugar, nos arrepender. E terceiro e último lugar, buscar o Senhor e se converter de seus maus caminhos. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos, quando minhas filhas eram menores, eu me escondia, eu brincava de se esconder delas. E quando eu me escondia, por exemplo, atrás de uma cortina, eu deixava os pés do lado de fora. Então a cortina vinha até aqui e o pezinho do lado de fora. E ela procurava em vários lugares. E depois de uma procura intensa pela casa, ela me achava. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis. O Senhor vai deixar algo aparecendo para você não perder o caminho, para você encontrá-lo e para você ter encontros especiais com Ele. Por isso busque o Senhor de todo o coração. Faça como Joel disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns. Estamos há 28 dias em oração e jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Rasgar as vestes, meu irmão, era quando você recebia uma notícia muito ruim, e aí você rasgava suas vestes, uma dor muito forte, expressada por fora. A pessoa via que você estava em pranto, ou que você estava em luto, porque suas vestes estavam rasgadas. Mas o Senhor nessa noite pede que nós rasguemos o nosso coração, que o nosso quebrantamento não esteja aparente, mas que o nosso quebrantamento, a nossa humilhação, a nossa conversão esteja totalmente por dentro, totalmente interna. Faça uma análise das suas prioridades, mude rapidamente de direção, busque uma vida de santidade. Seja submisso, porque a glória de Deus vem em um ambiente de submissão. Autoridades familiares, autoridades eclesiásticas, autoridades públicas, todas são autoridades instituídas por Deus.
cabe a nós nos submetermos a ela. Até um governante que você não concorde, pois Ele é quem institui reis, e é Ele quem abate os reis. É Ele. Por isso, querido, converta-se imediatamente. Vários cartazes foram colocados aqui: prostituição, injustiça. Converta-se imediatamente da idolatria. Converta-se imediatamente de injustiças sociais. É noite de nós nos convertermos. É noite da igreja de Jesus se converter dos seus maus caminhos. Quando fazemos uma conversão num veículo, a gente muda de direção. A gente estava indo para uma direção e a gente faz uma conversão à direita, por exemplo. Então converta. Tome uma nova direção imediatamente. Porque se isso acontecer, eu ouvirei do céu. E o Senhor vai não só ver, mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, diz o Salmo de número 34. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, neste momento, dizendo que nos dias atuais, meu irmão, nós precisamos imediatamente nos posicionar como povo de Deus, não andar mais escondido, porque não podemos colocar a luz debaixo de uma mesa, mas nós precisamos estar acima. Nós precisamos nos arrepender com humilhação, se prostrando e com oração. Esse é o chamado do Senhor. Em terceiro lugar, buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, pois se assim o fizermos, nós temos a garantia por parte do Senhor: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados da minha igreja e da nação brasileira. Eu sararei a minha igreja e eu sararei a nação brasileira. Primeiro a igreja, depois a nação. Busquemos ao Senhor imediatamente. Eu gostaria, meu irmão, de como igreja de Jesus, nós juntos aqui, liberássemos uma palavra profética sobre o Brasil. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, para que nós, como igreja de Jesus, liberássemos essa palavra. Porque a transformação da nossa nação passa por nós, passa por profetas, homens e mulheres de Deus levantados nesses dias para profetizarem. A palavra de Deus diz, quando o profeta viu um vale de ossos secos, a palavra de Deus diz: profetiza. E canções aqui disseram: profetiza, profetiza. É tempo de abrirmos a boca como trombetas, como chofás, como vozes que clamam no deserto. Eu queria que, se você puder levantar a sua mão direita, eu vou declarar aqui uma palavra sobre a nação brasileira. E nós, como igreja, vamos declarar juntos. Não precisa você repetir não, mas se você estiver de acordo, você vai falar amém. Glória a Deus, assim seja, expressando a sua concordância. Igreja de Jesus, como igreja, não sou eu que estou, é como igreja. O convite é para que a igreja, posicionada aqui, chamada Resgate, diga isso para os céus ouvirem. Está lá em Deuteronômio, diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas.
A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a você, Brasil, do fruto do seu ventre, das crias dos seus animais, das colheitas da sua terra, terra esta que Ele dá a vocês. Que conforme Ele prometeu, o Senhor abrirá os céus, Brasil. O Senhor abrirá o depósito dos tesouros celestiais sobre você, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Assim nós profetizamos justiça sobre a nossa nação, segurança, menos medo, menos tributos, mais saúde, menos pragas, queda da idolatria, queda da corrupção. Profetizamos assim como igreja de Jesus. Nessa noite, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crer nessa palavra, se você crer no nome poderoso de Jesus, eu quero te convidar agora como igreja a clamar o nome de Jesus. Mas aclamar o nome de Jesus de forma profética sobre a nação brasileira, dizendo: Jesus, eu quero declarar o teu nome, Senhor. Que assim seja. Declare, meu querido. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, tocando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Erga as suas mãos. Destrói cadeias nessa noite, Senhor. Dissipa as trevas sobre nós e vem incendiar a tua igreja. Jesus, quero declarar teu nome Declare o nome que está acima de todo nome. sobre toda alma em depressão. Declaramos agora. Ansiedade, Sai agora, ansiedade. Saia medo. Clamamos Jesus.
Olha a luz chegando aí, meu irmão. Declare. Sua família. Declare agora sobre sua família. O nome de Jesus. Ele é a resposta que nós estamos procurando. Declare sobre a sua casa. Declare agora. Declare o nome de Jesus. Declare, igreja. Olha ele trazendo aí. Sobre a sua casa. Sua família. Eu declaro. Clame o santo nome de Jesus. Clame. Ele é poderoso. Só Ele. Teu nome é cura. Confia nesse nome. Só a igreja cantando. Destrói. Mais uma vez, só a igreja cantando, só as vozes agora. Só as vozes. Só as vozes agora. Destrói cadeias. Mais uma vez. Mais uma vez. Só as vozes. Só as vozes. Quem pode aplaudir é o Rei Jesus, que vive para todo sempre, que reina, o Rei. Ele é o Rei da nação brasileira. Ele é o Rei desta nação e será exaltado como nunca na nação brasileira, pois há um povo aqui que se chama pelo nome de Jesus. Exaltado seja e engrandecido nosso Rei, que vive para todo sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, meus irmãos. Gostaria de saber se aqui no nosso meio tem algum visitante, você que nunca veio na Igreja Evangélica Resgate. Levanta a mão se tiver alguém aqui que nunca veio aqui. Levanta sua mão que nós queremos te conhecer. Tem alguém? Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Não abaixe a mão enquanto não receber um abraço de algum dos membros aqui da igreja, por favor, tá bom? Nós temos news hoje, né? Se for possível, passa aí para nós. Vamos lá. Olá, meus irmãos, graça e paz. Está começando o Resgate News e nós vamos direto ao ponto com as principais notícias da Resgate. Alô, adolescentes, na próxima sexta-feira, tá chegando a hora, nós estaremos partindo para o Acampa dos Adolas, que vai ser tremendo, hein? Esse ano o Acampa tem como tema Ele Virá, palavra que o Senhor entregou aos nossos pastores para esse Acampa. Vai ser um final de semana incrível, de sexta a domingo, com muito mover de Deus naquele local. E ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Só você procurar o pastor Rafa aí na igreja, ou a Carol, esse casal abençoado, ou procurar um dos nossos pastores que eles vão te orientar. Você também pode fazer a sua inscrição indo direto no perfil, lá no Instagram dos Adolas, clicando no link e fazendo a sua inscrição. O valor da inscrição é R$360 e você adulto também pode abençoar um adolescente patrocinando essa inscrição. Participe desse momento investindo no reino de Deus. A notícia agora é para os juniores, você que tem entre 10 e 12 anos. Se preparem,
também tem coisa boa para vocês, porque nos dias 11 e 12 de outubro teremos o Acampa dos Juniores, com o tema Feitos de Propósito. O Acampa vai ser lá no Retiro Recanto do Encanto, em Meiaípe, Guarapari. O valor da inscrição é R$300 e já está incluso transporte, alimentação, a camisa do Acampa e muito mais. Então você, papai e mamãe, garanta já a inscrição do seu filho. Agora, para você que é a igreja fiel do Senhor, nós estamos seguindo firmes no nosso propósito de 28 dias de jejum e oração, que foi iniciado no último dia 11 de agosto e vai até o dia 7 de setembro. Nós temos orado e jejuado por arrependimento, maturidade espiritual, profundidade, sensibilidade da nossa igreja e de cada coração aqui, além de clamar pelo Brasil e por um motivo pessoal. Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio e continuará fazendo. E esse jejum, queridos, ele se conecta diretamente com a campanha Brasil Olha para Cima, que acontece, como você já sabe, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Serão 60 horas ininterruptas de oração com irmãos e igrejas de todos os estados do Brasil. Vamos juntos orar pelo favor de Deus sobre a nossa nação e para que o Evangelho transforme gerações, não só essa, mas as gerações futuras. Se você conhece pastores ou líderes de outras igrejas e estados, convide-os para fazer parte desse momento maravilhoso conosco. Agora, atenção, você que é mulher. No dia 18 de outubro acontece o Encontro de Mulheres, que esse ano tem como tema Raízes. Vai ser um dia inteiro só para vocês, com ministração, louvor, refeições que vocês farão juntas e muita comunhão. Vai acontecer no sítio Tia Bila, já com transporte e alimentação inclusos, pelo valor de apenas R$100. Quem vai ministrar lá é a pastora Renata Carvalho e, claro, outras irmãs abençoadas da Resgate. Então prepare o seu coração, mulher, porque Deus tem algo especial para a sua vida. E em novembro tem muito mais, hein? Nos dias 7, 8 e 9 de novembro acontece o tão esperado Encontro com Deus. Vou até repetir porque eu sei que o povo gosta. Encontro com Deus. E como você já sabe, vai ser tremendo. Serão 3 dias separados para você viver um verdadeiro encontro com o nosso Pai. É um tempo de cura, de restauração, experiências profundas e fortalecimento da nossa fé. A inscrição é R$450, onde está incluso transporte, o aluguel do sítio, que é muito bonito, a alimentação e muito mais. Então faça já a sua inscrição na Secretaria da Resgate ou procure um dos nossos pastores que eles irão te orientar. Agora, para finalizar, no dia 23 de novembro, teremos batismo. É isso mesmo, esse é um ato público de fé, onde você exerce sua fé publicamente. E para você se batizar, você tem que ser membro da Resgate e ter a partir de 13 anos. Se você deseja se batizar, procure um dos nossos pastores aí na igreja, esses carequinhas mais gordinhos, de cabelo branco que estão aí na frente, ou um líder aqui da igreja também que eles vão te orientar, ou também procure a Secretaria da Resgate. E é isso, família Resgate! Muita coisa boa vem por aí, Deus ele é tremendo, tem feito coisas maravilhosas. Ore, participe, esteja conectado com o que Deus está fazendo aqui na sua igreja, aqui na Resgate. Deus abençoe vocês, até a próxima! Tem a imagem do pingente aí para vocês colocar. Vou explicar. Volta, por favor, volta. Vocês estão vendo o mapa aqui do Brasil, os estados que nós já contactamos os pastores e já estão fechados conosco para fazer as 60 horas de jejum, oração, de adoração. Todos esses estados de verde já fechamos com os pastores. Os estados de azul, já conversamos com os pastores e eles estão para responder. Os de vermelho que nós não conseguimos ainda nenhum contato nesses estados, que é Roraima, Amazonas e Rondônia. São esses 3 estados que faltam para que nós possamos complementar o Brasil todo. Se vocês tiverem algum conhecido de Roraima, Rondônia e Amazonas,
fale para nós que nós vamos entrar em contato com eles, porque aí creio que nós vamos fechar 100% todo o território brasileiro, para que nós possamos fazer esse momento de 60 horas de olha para cima, Brasil, tá certo? Vamos lá, o outro, por favor, próximo slide. Aí, são esses pingentes aqui, meus irmãos, não é prata não, é cor de prata, é de inox, mas são 2 tipos de pingente. Foram doados 100 pingentes de cada modelo. E o que nós estamos fazendo agora? Nós demos para os adolas, para eles fazerem um levantamento, vendendo esses pingentes para aqueles que quiserem comprar. R$20 custa, vai estar lá embaixo vai estar com o Rafa junto com o grupo dele ali na cantina. E o valor arrecadado, nós vamos dar 50% para o ministério deles, para fazer o que eles quiserem, e 50% eles estão ofertando para a igreja, para a construção da igreja, porque os adolas não podem contribuir, porque eles não têm rendimentos, mas a maneira que eles estão conseguindo de contribuir com a construção da igreja, é justamente dessa maneira. E sábado agora, não sei se vocês trouxeram os carros de vocês aqui, mas eles fizeram um lava-jato aqui do lado, aqui, lavaram o carro o dia inteiro aqui, e auferiram um valor também, que 50% vai ficar para o ministério deles, e 50% eles estão ofertando para a igreja, para a construção da igreja. Então, se você depois puder adquirir um pingente desse aqui, que é com o símbolo da Resgate, um tem o nome da Resgate, e o outro só tem o símbolo, vai ser muito interessante para você, né? Uma recordação para você, se quiser dar de presente também, e também uma maneira de ajudar o ministério dos adolescentes e na nossa construção. Se você não viu, muitas pessoas, eu fiquei até admirado, que na quinta-feira já tinham 2 colunas ali em pé, e eu perguntei, o pessoal que chegou, falei, vocês viram alguma coisa ali na frente? Não, pastor, não vi nada não. Eu falei, gente, vocês não viram as colunas em pé ali na frente não? Não, pastor, não vi não. Então eu não sei se vocês já prestaram atenção, que parte da frente da nossa igreja já está ali em pé. As colunas estão em pé, com aqueles braços que representam Pai, Filho e Espírito Santo. Ali é o símbolo da nossa igreja. Aí essa semana nós já vamos cobrir, e já vamos começar a fazer o muro, já vamos fazer o forro aqui, já vamos colocar o telão, vai ser uma pancada só, e nós precisamos da ajuda de vocês, em oração, financeiro, o que for possível, porque a gente está querendo terminar todo esse templo aqui à frente da igreja, esse ano, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Então, vai ter um churrasco, né, Rafa? Os adolas estão vendendo um churrasco ali com refrigerante, é um combo, para que também possa oferir valores para o acampamento deles. Isso aí 100% vai para o acampa deles. Então depois aí vocês descendo ali na cantina, vai ter um momento ali de confraternização. Se vocês puderem comer um churrasquinho aqui, vai ser muito bom também. E é uma situação que nós vamos esse ano, talvez provavelmente colocar em prática, dependendo da receptividade da igreja também. Todos os anos nós vamos para o sertão, normalmente em janeiro, fevereiro. Esse ano nós vamos fazer um pouco diferente, nós estamos programando provavelmente uma viagem missionária para Aracaju, Sergipe, Resgate Aracaju. E lá nós temos local para ficar, porque o pastor Reginaldo lá da nossa igreja em Aracaju, ele tem um local lá muito grande que dá para recepcionar todos vocês, e nós vamos fazer evangelismo urbano lá em Aracaju. Isso nós estamos conversando para ainda colocar em prática. Então, dependendo da receptividade das pessoas, nós vamos fazer isso em fevereiro. E, bom, acho que acabou, né? De manhã cedo, para quem veio, Deus falou muito conosco hoje de manhã, foi muito gostoso, foi um momento muito gostoso, e falou sobre arrependimento. Nós falamos sobre arrependimento, e o Emerson está dando fechamento hoje à noite com a palavra que Deus colocou no coração dele. Então, creio eu, tenho certeza que Deus também falou, a partir do momento que nós começarmos a nos arrepender, humilhar, buscar o Senhor, uma chave está sendo virada, não só aqui na igreja, mas na vida de muitas pessoas. Então, vamos colocar em prática isso, aquilo que Deus tem incomodado vocês, aquilo que Deus tem falado, se arrependam, peça perdão, para que essa chave vire, esse tormento, essas lutas que muitos estão
tendo em função da desobediência a Deus, para parar com isso. Então vamos colocar em prática o que Deus falou conosco hoje de manhã, para que haja uma mudança de situação. E muitas pessoas me lembraram: pastor, põe a música da igreja, põe a música da igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja tem um hino, e eu pedi para as pessoas lá da comunicação colocar esse hino hoje, colocar esse hino, essa música que nós adotamos como a letra daqui, que a gente sonha que a nossa igreja seja isso. Eu sei que igreja perfeita não existe, a nossa não vai ser perfeita, mas a gente quer chegar o mais próximo possível da perfeição, tentar. E essa letra reflete exatamente o sonho que nós temos como igreja. É uma letra muito bonita. Vocês prestem atenção não só na melodia, mas principalmente na letra. É o que a gente sonha e o que a gente tem orado. Enquanto está tocando essa música, você traz os seus dízimos, suas ofertas e deposita aqui no gasofilácio. E aqueles que estão pagando o carnê, fizeram compromisso com o carnê, se quiser também coloque aqui também a sua contribuição, para que a gente possa contabilizar lá na tesouraria, tá certo? Vamos ficar de pé, por favor, para que a gente possa encerrar com essa música e com dízimo e oferta. Por favor, põe aí para nós, vamos lá. Faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, e aqueles que não puderam dizimar, Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando a casa de cada um, Pai. Abra as portas, Senhor, porque muitas vezes pessoas aqui estão tendo dificuldades, Senhor, nessa área financeira. Não deixe que o teu povo sinta necessidade nessa área, não, Pai. Mas que eles tenham consciência, Senhor, que a liberalidade, Pai, isso faz com que portas sejam abertas, Pai. Obrigado, Deus, por nunca deixar faltar nada aqui nessa igreja, Pai. Em todos os sentidos, Pai. Bens materiais, espirituais, a presença do Senhor. O mais importante aqui é a presença do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja guardando o teu povo durante essa semana. Que nós venhamos nos arrepender mesmo daquilo que o Senhor tem desaprovado na nossa vida, Pai. E que muitos de nós às vezes estamos incomodados, mas não mudamos de atitude, Pai. Nos dê força para que possamos fazer isso, Pai. Em nome de Jesus. Deus, guarde o Brasil, guarde essa nação, guarde cada lar aqui representado, Senhor. Nos livre, Senhor, dos ataques do maligno. Nós sabemos que seremos atacados, mas que o Senhor esteja nos protegendo, colocando anjos ao nosso redor, anjos no nosso lar, Pai, aonde a gente for, que o Senhor esteja com os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, livrando-nos de toda seta do maligno, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela palavra, por esse domingo, por esse culto de celebração, Pai. Nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma excelente semana para todos vocês. Glória a Deus.